Então, nós vamos falar agora de equações diferenciais, né? Tá, tudo isso que a gente está vendo para resolver transformada inversa de Laplace tem a ver com as equações diferenciais, tudo, né? Então, a gente vai estar trabalhando, né? Nós trabalhamos algumas semanas atrás com equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, né? E essas equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, elas podem ser resolvidas por transformadas de Laplace, né? A transformada de Laplace transforma essas equações em equações algébricas, ou seja, tira as derivadas e deixa uma equação algébrica. E aí, para solucionar a volta, nós temos que fazer a transformada inversa. E é isso que acontece. Eu pego a equação, aplico a transformada de Laplace e levo para o mundo do y de S. Lá no mundo do y de S, eu vou aplicar a transformada inversa e vou encontrar a solução da equação. Então, veio esse probleminha aqui, né? Eu tenho um circuito RL que tem uma força eletromotriz de 3 vezes seno de 2t, uma resistência de 10, uma indutância de 0,5 e uma corrente inicial de 0,5. Ele pede para determinar a corrente no circuito no instante t. Ou seja, né, se ele quer a corrente no circuito no instante t, ou ele pode estar pedindo também para simular, né, a corrente no circuito. Então, o verbo simular, ele também se eu escrever simular a corrente no circuito, é sinônimo da frase, determinar a corrente no instante t. Tá. Então, a equação de um circuito RLC, né, é essa aqui. Essa aqui é a equação que a física dá para o circuito RLC. E o que nós vamos fazer? Bom, em cada uma das pecinhas, a gente vai colocar o valor correspondente, né? Então, no lugar do R, eu vou colocar o 10, no lugar do L, eu vou colocar 0,5, no lugar do E, eu vou colocar 3 seno de 2t, e no lugar, né? E aí nós temos uma condição. A condição é que a corrente inicial é 0,5, a corrente inicial é de 5 amperes, ou seja, no instante 0, o I vale 5. E esse I vale 5 só no instante 0. E nós queremos tudo isso no instante t. Nós queremos a solução no instante t, não no instante 0. Então, nós temos que resolver a equação diferencial. Tá, então essa aqui é a nossa equação diferencial, né? Quando eu coloco todas as informações na equação diferencial, 10 dividido por 5, 3 dividido por 0,5. E aí, o que nós vamos fazer? Bom, o que nós temos? Nós temos a equação diferencial. A equação diferencial está na variável i, né? Então, essa minha equação, a resposta dela, né? Que o problema está pedindo para nós, vamos olhar aqui, a resposta dessa equação, ela vai ter que ser um gráfico, onde aqui eu tenho no eixo horizontal, na minha variável independente é o tempo, e aqui é a corrente, no eixo vertical é a corrente. Então, a variável de interesse é o I, que é a corrente, ou seja, I é a corrente. Eu vou aplicar a transformada de Laplace à minha equação diferencial, e eu vou ter, então, que isolar o I de S. O que é o I de S? O I de S, né, é a transformada de Laplace da função I. Bom, então, é a transformada de Laplace da função I de t. Tá, a questão é, como a gente vai chegar nisso? Bom, para a gente chegar nessa situação, onde eu tenho o meu I de S, que é a transformada de Laplace do meu I de t, né? Então, para eu chegar nesse ponto aqui, eu preciso aplicar a transformada de Laplace.
né? Então, como é que eu vou aplicar a transformada de Laplace? Bom, eu vou pegar a tabela das propriedades da tabela de Laplace, né, para início de conversa. Bom, então dessa maneira, qual é a primeira propriedade que eu vou pegar? Bom, qual é a primeira propriedade que eu vou pegar? Bom, eu vou pegar a propriedade da linha 5, né? Por quê? Porque na linha 5, o que eu tenho da propriedade da linha 5? Eu tenho a propriedade da derivada, ou seja, a transformada da derivada. Então, onde é que eu tenho uma derivada? Aqui. Então, eu tenho que aplicar a transformada da derivada. Bom, aplicando a transformada da derivada, temos o seguinte. Então, vai ficar S vezes a derivada, S vezes a transformada da função. Então, a minha função aqui, né, eu tenho o meu I' de t, né, ou seja, o DI dt, vamos escrever aqui no canto. Né? A gente tem que ver o seguinte, que o meu I' de t é o DI dt. Então, quando eu apliquei a transformada, né, a minha função I de S é correspondente à transformada da função I. Então, isso que aconteceu aqui, eu tenho S, vamos lá, eu tenho S vezes I de S vezes I de S, menos o F0. Então só para nível de comparação, se eu tenho a transformada do F' de T, isso, segundo a tabela, é S, F de S menos F de 0. Se eu tenho a transformada do I' de T, isso fica S vezes o I de S menos o I de 0. Então, tá aqui. Então, é a linha 5. Tá. Agora eu tenho 20i, né? Eu tenho ali 20i. Qual é a transformada da função i? É o i grande de s, né? É o que nós temos aqui, né? A transformada do i de t é o i grande de s. É o que aconteceu aqui. Eu apliquei a transformada no i pequeno, saiu o i grande. E aí, de onde é que saiu 4 sobre s ao quadrado mais 4? Esse 4s ao quadrado mais 4 é porque nós aplicamos a propriedade, então, nós viemos para cá, né, e aplicamos, né, a linha 5. Né? Então, nós aplicamos a linha 5. Né? Então, se eu apliquei a linha 5, eu vou ficar com 4 sobre s ao quadrado mais 4, vezes 6, que está acompanhando, né? Então, sempre é importante lembrar que, né, o I de S nada mais é do que a transformada de Laplace da função I de t. Tá. Agora, chegamos aqui. O que acontece? Eu tenho a condição que I de 0 é igual a 5. Onde é que eu vou encaixar esse I de 0? Eu vou encaixar ele aqui, né? Porque na hora que eu apliquei a minha linha 5, né, veio o I de 0. Então, eu vou pegar esse 5 e vou colocar aqui. Né? E aí ficou o 5. Bom, agora, então, o que nós vamos fazer? Né? Então, o objetivo é qual? Isolar o I de S. Então, eu vou isolar o I de S. Então, se eu vou isolar o I de S, o menos 5 passa para o lado mais 5. Aí sobrou quem? Sobrou S, I de S, mais 20 I de S. Então, eu tenho nas duas parcelas o I de S. Então, eu vou colocar em evidência o I de S e sobra S mais 20. É o que aconteceu aqui. I de S vezes S mais 20. Ok. Então, se o meu objetivo é isolar o I de S está multiplicando o S mais 20. Se ele está multiplicando, ele passa o quê?
ele passa dividindo, e ele não divide só o primeiro, ele divide tudo. Então, ele vai dividir a primeira parcela e ele vai dividir a segunda parcela. E aí, o que nós temos? Nós conseguimos isolar o I de S. Sempre tem que isolar o I de S, sempre tem que isolar o I de S. Sempre a gente vai conseguir isolar, sempre a gente vai conseguir isolar. Então, conseguimos isolar. Quando eu consegui isolar, o que eu tenho? Eu resolvi a equação diferencial. Então, aqui eu tenho a equação diferencial resolvida. Se ela está resolvida agora, nós temos que fazer o caminho de volta. Ou seja, eu tenho que aplicar a transformada inversa para obter a minha função I de t. Porque a gente, retomando aquilo que a gente falou em alguns slides anteriores, o I de S é a transformada de I de t. Como o problema ele quer a corrente a cada instante, então eu vou tomar a transformada inversa de I de S. Então agora nós estamos nesse ponto. Nós temos que tomar a transformada inversa. Então, transformada inversa de I de S. Então, o meu I de t é a transformada inversa do I de S. E aí, agora que nós vamos calcular a transformada inversa. Bom, para calcular a transformada inversa, bom, tudo aquilo que a gente já está, cai em tudo aquilo que a gente já falava anteriormente, né? Então, para isso, vou botar uma outra cor. Então, é aquela história. Eu tenho uma soma, eu tenho a transformada inversa de uma soma, eu tenho a transformada inversa, tenho somas de transformada inversa, né? Tá. E aí eu tenho duas transformadas inversas. A vermelha e a verde. Cada uma delas tem as suas peculiaridades. Bom, a verde é tranquila, né? Mas a vermelha não. Então, vamos olhar para a vermelha. Bom, se eu olhar para a vermelha, eu tenho essa situação. Eu vou olhar só para a vermelha. Tá. A vermelha, eu vou decompor ela em uma fração. Em uma soma de frações. Então, se eu for decompor a vermelha numa soma de frações, o que acontece? Né? Antes de subir, vamos ver o que acontece. Eu vou ter 24 sobre S mais 20 vezes S ao quadrado mais 4. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Eu tenho um fator e eu tenho outro fator. Então, o que nós temos? Né? Aqui já é um fator de primeiro grau. Então, aqui vai ser um fator de primeiro grau. E o numerador é A. Esse aqui é um fator de segundo grau. Então, se ele é um fator de segundo grau, nós temos que decompor. Quando eu decomponho, eu vou cair aonde? Em raiz complexa. Ele tem uma raiz complexa. Ou seja, se ele tem uma raiz complexa, não dá para decompor. Não é possível decompor. Se não é possível decompor, nós vamos deixar ele aqui. Ah, professor, mas lá antes você dizia que tinha que completar quadrado. Sim, só que lá a gente completava quadrado acrescentando número ou tirando número. Aqui a gente não vai completar quadrado porque a gente teria que colocar variável, teria que colocar S. Colocar S, tirar S. Inviável. Tá? Então, para completar quadrado, eu teria que ter já um S aqui sobrando. Né? Não tem essa parcela com S. Eu só tenho S ao quadrado e... só tenho S ao quadrado e deu. Então, o que vai acontecer? O meu numerador vai ter que ser um polinômio de primeiro grau. Então, se aqui é de segundo grau, o meu numerador tem que ser um polinômio de primeiro grau, certo? E é isso, então, é o que sobe aqui. Tá. Então, qual é o objetivo a partir de agora? Calcular, determinar quem é o A e determinar também quem é o B e determinar também quem é o C.
Então, vamos colocar mão na massa. Para determinar quem é o A, o B e o C, nós vamos ter que somar o lado direito. Somando o lado direito, né? Eu vou ficar com A vezes S ao quadrado mais 4 e BS mais C vezes S mais 20. Os denominadores são iguais, ficamos com os numeradores. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos começar a tirar número e vamos ver onde vai dar. Se eu supor, por exemplo, S igual a menos 20. Bom, se eu suponho S igual a menos 20, o que vai acontecer? Vai zerar a parcela BS mais C, que vai ficar menos 20 mais 20. E eu vou conseguir descobrir quanto vale o A. Né? Porque vai ficar S menos 20 ao quadrado é 400. Ah, pode dar um número grande assim? Pode, gente. Pode dar tudo aqui. Então, ficou A vezes 400. Então, vai ficar quanto? A igual a 24 sobre 400. Ou, se alguém quiser simplificar, vai ficar 6 sobre 100. Ok. O S for zero. Bom, se o S for zero, isso vai nos ajudar aonde? Porque o B vai embora, né? O A a gente já conhece. Então, o que acontece, né? Se o S for zero, eu vou ficar com 24 vezes igual a A vezes 4. A vezes 4, mais o zero, o B vezes, aqui é zero, então some, o C que eu quero descobrir, vezes 20. O que aconteceu aqui? O A é quanto? O A é 6 sobre 101. Tá aqui, né? O C vezes 20. Ok, então conseguimos descobrir quanto vale o C, né? Como é que eu faço isso? Bom, eu vou passar o 6 vezes 4, 24. O 24 sobre 101, passo para o outro lado subtraindo. Então, agora, eu vou fazer 24 vezes 101 menos 24. Né? Opa, professor, aqui tem um erro aqui, né? 24 vezes 101, vamos ver uma coisa. 24 vezes 101 menos 24. Tá certo, né? Tá certinho. 2.400 sobre 101. Quanto vale o C? Bom, o 20 está multiplicando, então o 20 passa dividindo. Então, o que aconteceu daqui para cá? Vai ficar C igual a 2.400 dividido por 101, dividido tudo por 20. Ou seja, 2.400 dividido por 101 vezes 1 sobre 20. 2.400 dividido por 20 dá 120 sobre 101. Ok. Então tá. Então já descobrimos quanto vale o A, já descobrimos quanto vale o B. Melhor, já descobrimos quanto vale o C. Agora vou descobrir quanto vale o C. Bom, que número eu vou chutar? Posso chutar vários números, mas eu vou chutar um, porque eu não quero passar trabalho. Bom, já sei o A, já sei o C. Vamos descobrir o B. Então, vai ficar 1 mais 4, 5, vezes o A. B vezes 1, mais C, que é 120 sobre 101, e 1 mais 20, 21. Ok, esse número horroroso aqui. Então, o que acontece agora? Eu quero determinar o B. Então, 24 igual a 30 menos 101, né? Que era mais 30 sobre 101, passa menos 30 sobre 101. E agora vai ficar 21B mais 120 vezes 21 dividido por 101. Então, o que aconteceu? O meu 21, né? Eu vou isolar o 21B, o 2.520 passa para o outro lado. E aí agora eu tenho que fazer essa soma que está do meu lado direito. Bom, fazer essa soma, eu vou botar tudo sob o denominador 101, né? Se eu fizer 24 menos 30 sobre 101 menos 2.520 sobre 101
Vou botar tudo sobre o denominador 101. Então, vai ficar 24 vezes 101. Então, vai ficar 24, 24, menos 30, menos 2.520, né? Faço essa continha, vai me dar um número negativo, menos 126, né? Então, menos 126 sobre 101. Tá. Agora, a questão é que eu tenho que isolar o B. Então, como é que eu vou fazer para isolar o B? O B vai ser quanto? Vai ser menos 126 sobre 101 dividido por 21. Bom, e isso vai ser quanto? Né? Vai ser, vamos lá, menos 126 sobre 101 dividido por 21. Isso vai ser menos 126 sobre 101 vezes 1 sobre 21. Tá, então se eu fizer 126 dividido por 21, isso dá 6, né? Que é o que nós temos aqui, né? Descobrimos quanto vale o B. Então, descobrimos quanto vale o A, descobrimos quanto vale o C, agora descobrimos quanto vale o B. E aí, é tranquilo, né? Aí, o que a gente faz? A gente vai pegar e vai buscar, né? O A vem para cá, o C vem para cá e o B vem para cá. Simples assim. Tá. Só que agora, essa fraçãozinha aqui, o que nós temos? Uma fração horrorosa? O que a gente pode fazer com ela? A gente vai escrever ela como uma soma, né? Porque é melhor trabalhar ela como uma soma. Assim a gente consegue enxergar as coisas. Porque é uma soma de mesmo denominador. Então, isto aqui, né? Então, essa fração aqui corresponde a essa soma aqui. Tá. Beleza. Agora, então, o que a gente fica? A gente está com esse problema aqui. Tá. Então, a gente vai tomar a transformada inversa, né? Então, aqui, essas constantes, elas podem vir para frente, né? Sem nenhum problema, sem nenhum peso na consciência, essas constantes podem vir para frente. E aí, a transformada inversa, né? Então, se eu vou olhar para a transformada inversa, o que acontece? A 4, ela é a parte vermelha, né? Então, é mais 20, né? Então, aqui se eu tenho S, tá de vermelho. Então, se é S menos 20, né? Ou S mais 20, então quer dizer que o A é menos 20. Agora, se eu olhar de novo, se eu considerar a tabela, eu vou olhar agora para a propriedade do cosseno, que é a 6. Então, onde o meu A, o A ao quadrado é 4, logo o A é 2. O mesmo vale para o seno. Só que aqui, se o A é 2, né? Porque o A ao quadrado é 4. Só que aqui não tem o 2, então eu multipliquei 2 em cima e multipliquei tudo por 1/2, né? Opa, é essa aqui. Então, nós temos finalmente o grande desfecho, né? 120 dividido por 2 dá 60. Então, aqui nós resolvemos a parte verde, né, do problema, porque o nosso problema é resolver essa transformada inversa. Então, nós temos cabo da parte verde, melhor, da parte vermelha. Conseguimos resolver a parte vermelha. Tá. Falta a parte verde. A parte verde é tranquila, né? A parte verde, ela sai por aqui. Ou melhor, sai da linha 4. Então, desta maneira, aqui está a parte vermelha e aqui está a parte verde.
Então, a parte vermelha é 6 sobre 101, tá aqui. E a parte verde é 5 sobre n menos 20. Tá ali. Tranquilo, né? Então, aqui está a minha solução final. Então, a solução daquela equação diferencial, se a gente fosse resolver ela por fator de integração, por todas as técnicas que a gente viu lá no grau A, para resolver aquela equação diferencial, nós íamos chegar nesse resultado aqui. Usando as condições iniciais, nós vamos chegar nesse resultado aqui. E aí, se eu fizer... a gente pode somar, né? Eu posso pegar isto aqui e somar isso, né? Para ficar... afinal de contas, elas têm o mesmo... né? Elas são semelhantes, né? E na menos 20 com E na menos 20. Apesar que E na menos 20 não tem, né? E na menos 20 é algo ínfimo, mas tudo bem. Tá aí. Então tá, então aí tá aqui o gráfico, né? E aí eu tenho o T e eu tenho o I. Aí tá aqui o meu gráfico da minha função, da corrente nesse... melhor, a simulação da corrente a cada instante T. E aí o que responde à pergunta do problema é esse gráfico. Ou, bom, isso aqui lá no cálculo numérico isso responde a questão. Mas o que responde a questão é essa expressão aqui, né? Porque nós usamos métodos analíticos para chegar a uma expressão que corresponde à corrente em cada instante. Certo? E aqui nós usamos, então, a transformada de Laplace e aí a gente fez o gráfico. Né? Lembrando que a variável independente t na horizontal e a dependente i na vertical. Tá, vamos pegar um massa-mola agora. Se eu tenho um massa-mola, nós fizemos exercício com massa-mola há um tempo atrás, lá em outubro, né? E agora vamos pegar aqui com a transformada de Laplace. Vai chegar no mesmo resultado? Vai chegar no mesmo resultado. Né? Então, se eu for fazer o massa-mola, o M é 1, o 2 é o K e o 3 é o C. E aqui, então, aqui estão as condições iniciais. Uma condição sem derivada e uma condição com derivada. Então, aqui está aquela fase do problema, aquela fase do trabalho que diz que no caso é a letra A do trabalho, que é montar a equação diferencial. Essa é a equação diferencial que a gente tem que montar. Tá. Temos que montar essa equação diferencial. Mas antes eu vou fazer uma coisa. Eu vou compartilhar, mas já vou compartilhar isso com vocês. Já vou compartilhar com vocês. Vamos resolver esse problema aqui sem usar a transformada de Laplace, como a gente resolveu lá em outubro, que é... Isso aqui é uma equação diferencial linear, isso aqui é uma equação diferencial linear com coeficientes constantes. Tá. Então, para resolver essa equação diferencial aqui, né, ela é uma equação diferencial linear com coeficientes constantes e qual é a característica dela? Ela é homogênea. Se ela é homogênea, como é que a gente resolve ela? Por uma equação característica. Qual é a equação característica dela? M ao quadrado mais 3m mais 2 igual a zero. Bom, para resolver a equação característica, a gente sabe. M igual a menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos 8 dividido por 2, menos 3 mais ou menos 1 dividido por 2. Menos 3 mais 1 dá 4, 4 sobre 2 dá 2. Menos... isso aqui dá menos, né? Menos 3 mais 1 dá menos 2, isso dá menos 1. Então, a solução, né, que nós temos,
né? É que x de t é igual a quanto? A uma constante C1, e na menos 2t, mais uma constante C2, e na menos t. E aqui nós temos, então, a solução. Nós vimos lá no início de outubro, essa aqui é a minha solução da equação diferencial. Ok. Ah, professor, é simples isso. O problema é, assim, isso é bem simples. O nosso problema é sempre quando ela não é homogênea, porque se ela é homogênea, a gente não precisaria nem pensar em transformada de Laplace, né? Mas o problema é quando ela é não homogênea, né? Porque daí quando ela não é não homogênea, aí a transformada de Laplace chega a ser até melhor. Tá. Então tá. Então, a questão é quem é o C1 e quem é o C2. Tá, vamos descobrir isso. Para descobrir isso, vamos ver, vamos pegar a primeira condição. A primeira condição diz o quê? Que o x de 0 é 0,1. Isso implica que 0,1 eu vou colocar no lugar do x e no lugar do t eu vou colocar 0. Então vai ficar igual a C1 e na menos 2 vezes 0 mais C2 e na menos 0. Ou seja, vai ficar C1 igual a 0,1 igual a C1 mais C2. Tá. Guardamos essa equação. Agora eu vou pegar o x' de 0, ou seja, a derivada é igual a 0,05. Tá, então eu tenho uma condição envolvendo derivada. Então, se o x de t é C1 e na menos 2t mais C2 e na menos t, a derivada desse x de t vai ser quanto? Menos 2C1 e na menos 2t menos C2 e na menos t. Então, se eu for aplicar a condição de derivada, eu sei que eu tenho 0,5 igual a menos 2C1 e na menos 2 vezes 0, menos C2 e na menos 0. Ou seja, eu tenho 0,05 igual a menos 2C1 menos C2. Então, eu tenho a segunda equação. E aí, então, eu vou ter o sistema linear. C1 mais C2 igual a 0,1, menos 2C1 menos C2 igual a 0,05. Ok. Se eu for somar, né? Se eu venho aqui e faço a soma, C1 mais C2 igual a 0,1. Menos 2C1 menos 2C2 igual a 0,05. Faço a soma delas, eu vou ficar com quanto? Menos C1 igual a 0,15. Portanto, o C1 é igual a menos 0,15. O C2 vai ser quem? Bom, eu vou pegar qualquer uma das duas equações. Vou pegar a primeira equação, né? Vou pegar a primeira equação, que é C1 mais C2 igual a 0,1. Então, se é menos 0,15, eu vou ficar com C2 igual a 0,25. Portanto, meu C2 foi descoberto. Então, a minha solução, né, a solução particular, vamos botar a solução geral, é x de t igual a menos 0,15 e na menos 2t mais 0,25 e na menos t. Está aqui. Então, essa aqui é a solução geral do problema. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Então, aqui nós resolvemos esse problema, né, sem a transformada de Laplace.
Vamos dizer que a gente usou do trabalho aquela parte, a parte de variação de parâmetros. Aqui não tinha variação de parâmetros porque o problema era homogêneo. Os problemas que vocês têm lá no trabalho não são homogêneos. Então, vamos agora partir para a transformada de Laplace. Se eu venho aqui e resolvo por transformada de Laplace, o que a gente tem? Então, eu tenho a equação diferencial na variável x, que depende do tempo. Eu vou aplicar a transformada de Laplace, e aí eu vou obter a x de s, né? Porque a x de s é a transformada de Laplace de x de t. Tá. Então tá. Então, aplicando a propriedade, tabela de propriedades, quais linhas que eu vou usar? Bom, a linha 5, né? A linha 5 para a parte da derivada primeira. A linha 5 para a parte da derivada primeira. Né? E a linha 6 para a parte da derivada segunda. Né? Seguindo exatamente a mesma lógica. Né? Linha 6. Então, eu tenho s ao quadrado vezes o x de s. Lembrando que o x de s corresponde à transformada de x de t. X de t, né? É nosso objetivo, isolar o x de t. E a transformada só do x de t, só do x é o xão. Então, qual é o nosso objetivo agora? Nosso objetivo é isolar o x de s. Tá, para isso, nós temos as condições iniciais. Eu tenho uma condição, condição sem a derivada e uma condição com a derivada. Então, a condição sem a derivada está aqui. E eu coloquei, então, a condição agora com a derivada. Né? Que veio para cá, que é nesse aqui. E aí, agora a gente faz a continha, né? Então, vamos ver o que eu tenho. Ficou o s ao quadrado vezes x. Isso aqui ficou o 3s vezes x. Eu aproximei o x. E o 2 vezes x. Deixei para cá. O menos 0,1 vezes s veio para cá. O menos 0,3 botei no escanteio. E o menos 0,05 também escanteio. Tá. Deixei tudo escanteado. E eu quero isolar o x de s, né? O objetivo é isolar o x de s. Então, tem x de s, tem x de s, tem x de s. Sobrou s ao quadrado, mais 3s mais 2. Ok. Beleza. Chegamos aqui. Então, chegamos a isolar. Então, isolamos o x de s. Quando a gente isola o x de s, então a gente quer agora o x de t. Para isso, a gente vai ter que aplicar a transformada inversa. Tá? Ou seja, o x de t é a transformada inversa do x de s. Então tá, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que começar a decompor o denominador. Primeira coisa, um denominador que é um s ao quadrado, então eu vou decompor ele. Né? Bom, já vimos isso antes, né? Fazendo a báscara dele, é menos 2 e 2, menos 2 e 1. E aí ficou. Então, eu posso escrever essa fração dessa maneira. Portanto, né, essa fração aqui pode ser decomposta numa soma de frações, onde uma tem o numerador A e o outro numerador B. E nosso objetivo é calcular o A e o B. Aqui tranquilo, né? Somo o meu lado direito, fico com os numeradores, e aí eu vou tomar S igual a menos 1. Por que eu tomo S igual a menos 1? Para ficar só com o B. Né? E quando eu tomo S igual a menos 1, eu vou ficar com menos 0,1 mais 0,35. Eu vou ficar com B igual a 0,25, né?
Tá. Se o S é menos 2, eu vou ficar só com o A. E aí eu vou ficar com quem? Menos 0,2 mais 0,35. E eu vou concluir que o A é menos 0,15. Então, eu tenho quanto vale o A e tenho quanto vale o B. Portanto, se eu conseguir decompor a minha fração nessa soma, e dessa maneira o meu x de t é a transformada dessa soma. Se o x de t é a transformada da soma, então vai ficar menos 0,15 transformada de 1 sobre s, mais 2, mais 0,25 transformada de 1 sobre s mais 1. Bom, vou olhar na tabela. Então, se eu for correr para a tabela, então, essa aqui, eu vou olhar para cá. Então, se é S mais 2, é S menos menos 2. Então, o A é menos 2. O mesmo vale para cá. Tá. E aí, o que nós temos? Vamos ver. Será que a gente encontrou o mesmo resultado? Será que a gente encontrou o mesmo resultado? Vamos ver lá. Qual é o resultado? Então, tá. Ó, qual é o resultado que a gente tinha encontrado aqui? Menos 0,15 e na menos 2t, mais 0,25 e na menos t. Encontramos esse resultado. Fizemos as continhas. E chegamos aqui. O mesmo resultado. Vou fazer o seguinte, eu vou manter isso aqui. Já compartilho. Já compartilho aqui. Só quero fazer a título de comparação, né? Então aqui está a solução que a gente obteve usando a equação diferencial, e essa aqui é a solução que a gente obteve, né? A solução sem usar a transformada de Laplace. O que nós verificamos? Que elas são a mesma. E é isso que se espera no trabalho, que você encontre tanto usando a variação de parâmetros, quanto usando a transformada de Laplace, se chegue no mesmo lugar. Tá? Cada uma delas tem suas peculiaridades e suas características. Tá? Mas a gente vai chegar no mesmo ponto. Tá, e aqui é a solução da equação diferencial, né? Por mais que eu esteja trabalhando com o x, né? O meu x é variável dependente, né? O x depende de t. Então, o t é a minha variável independente. E qual é o eixo da variável independente? O eixo da variável independente é sempre o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo horizontal. Então, o t vai para lá. O x é a variável dependente. Qual é o eixo da variável dependente? O eixo da variável dependente é o eixo das ordenadas. Então, o x vai para o eixo das ordenadas. Então, essa análise de quem é dependente, quem é independente, isso é importante, porque tem gente que me pergunta às vezes essas coisas. Parece simples, mas às vezes não é. Então, é importante a gente, às vezes, parar e pensar nisso. Né? E aqui, como é um sistema massa-mola, dá para ver que com o tempo ele vai perdendo né? O amortecedor vai segurando ele. Tá. Agora, vamos fazer esse problema aqui. Se a gente for resolver esse problema aqui com variação de parâmetros, vamos fazer aqui.
Eu vou começar ele com variação de parâmetros, mas não vou resolver ele por variação de parâmetros, tá? Só para que a gente possa enxergar o começo. Então, se a gente for resolver por variação de parâmetros, né? Então, primeiramente, eu vou pegar a equação homogênea. Se eu vou pegar a equação homogênea, eu tenho m ao quadrado mais 2m mais m igual a zero. Então, ou seja, m ao quadrado, 2m mais m, igual a zero. Então, ficou menos 2 mais um menos 4 menos 4 sobre 2. Isso aqui ficou zero, vai ficar menos 2 sobre 2. Isso aqui é menos 1. Então, o y de t, esse aqui é o y homogêneo, vai ficar... Ali é 1, né? Ah, oi? No M. 2M mais 1. Não, o m vale 1, só positivo. Não, em cima. Ah, sim, é mais 1, isso aí. Obrigado. Tá. Não tinha visto. Tá, então... Então, o meu YH, ele vai ser quem? Vai ser C1 e na menos T. O que nós vimos lá no mês de outubro? Isso aqui vai ficar C2, T e na menos T, quando eu tenho uma equação, uma solução repetida. Então, como essa aqui, ela não é homogênea, a minha solução, ela é um YP mais um YH, né? O YH foi descoberto. Agora tem que descobrir quem é o YP. Bom, o YP, como a gente viu lá em outubro, a gente vai ter dois parâmetros. Um parâmetro V1, E na menos T, mais um parâmetro V2, E, melhor, T, T, E na menos T. Então, a partir desse parâmetro, nós temos que agora descobrir quem é o parâmetro V1 e quem é o parâmetro V2. Para descobrir quem é V1 e V2, então aí nós temos que fazer um sisteminha, né? Era um V1 linha de menos T, mais V2 linha de T e na menos T igual a zero. E aqui vai ficar menos V1 e na menos T, porque eu vou tomar a derivada de e na menos T, mais V2 vezes essa derivada, que é e na menos T. Eu tomei essa derivada aqui. Igual a zero, não. Igual a e na menos T. E aí a gente vai descobrir quem é o V1, vai ter que resolver uma integração. O V2 vai ter que resolver uma integração. Ok, então isso aqui é puro variação de parâmetros. Então a gente tem que determinar quem é o YP e o YH. O YH é simples, né? O YP nem sempre. Tá. Por transformação de Laplace, por onde nós vamos partir? Nós vamos partir da tabela. Aplicando a tabela. Opa, isso aqui é o professor resolver hoje. Então, se eu vou partir da tabela, eu vou começar por aqui. Então, a derivada segunda vai ficar como? Né? S ao quadrado, y de S, menos S, y de zero, menos y' de zero. Então, eu peguei o y de zero. O y duas linhas. Agora eu vou pegar o y'. O y' é o 5. Então, vai ficar S vezes y de S menos y de zero. Tá? Então, mais
a transformada do y. A transformada do y vai ficar y de s. Então, eu já peguei, então, a primeira parcela, está aqui. Segunda parcela, está aqui. Terceira parcela, está aqui. Igual a quanto? A transformada de n menos t. A transformada de n menos t, não vou correr atrás tanto, vou fazer aqui. Se eu quero fazer a transformada de n menos t, então, n menos t vai ficar 1 sobre s mais 1. Tá? 1 sobre s mais 1. Então, eu apliquei a transformada de Laplace. Então, eu estou com a minha equação. Né? Vamos resolver aqui. Em que etapa eu estou? Eu estou na minha equação. Aplico a transformada e agora eu quero o quê? Eu quero isolar o y de s. Tá. Então, para isolar o y de s, o que acontece? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui. sy de s. S ao quadrado y de s. Menos s y de 0. Bom, o y de 0 é 1. Menos s vezes 1. Menos o y' de 0. O y' de 0 é 2. Tá. Então, peguei a primeira parcela. Mais 2 vezes. Mais 2 vezes. Então, essa aqui é a primeira parcela da equação. Vezes s y de s. Menos y de 0. Y de 0 é 1. Né? Mais y de s. Igual a 1 sobre s. Tá. Então, agora o que nós vamos ter? Bom, vamos ter que isolar. O objetivo está em isolar o y de s. Então, tá. Então, vai ficar s ao quadrado y de s, mais 2s y de s, mais y de s. Então, botei tudo que tem y de s, eu reuni. Tá? 1 sobre s mais 1. Agora, então, isso aqui eu já reuni, isso aqui eu já reuni, isso aqui eu reuni. Então, menos s passa para o outro lado, mais s. Menos 2 passa para o outro lado, mais 2. Agora, então, 2 vezes sy de s está aqui. Agora, 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Passa para o outro lado, mais 2. Então, eu posso botar já aqui y de s vezes s ao quadrado mais 2s mais 1 igual a 1 sobre s mais 1 mais s mais 4. Beleza. Então, agora eu vou isolar o y de s. Então, se eu for isolar o y de s, eu tenho s mais 1 vezes s ao quadrado mais 2s mais 1 mais s mais 4 sobre s ao quadrado mais 2s mais 1. Ok. E aí, então, o nosso problema ele vai ficar resolvido quando eu tomar, ou seja, o meu problema é descobrir o y de t. O problema é descobrir o y de t. Quem é o y de t? É a transformada inversa. Então, quando eu isolo o y, quando eu isolo o y de s, né, eu vou tomar a transformada inversa para chegar no y de t. E aí, então, nós temos o seguinte. Né? Então, vai ficar 1 sobre s mais 1, s ao quadrado, mais 2s
mais 1. Mais S mais 4. S ao quadrado, 2S mais 1. Então, na verdade, eu tenho, duas transformadas, né? Eu tenho a transformada de uma soma, então eu tenho a soma das transformadas, tá? Show de bola. Então, agora eu tenho duas coisas. Eu vou chamar de transformada azul e eu vou chamar a transformada preta. Vou pegar a transformada azul e a transformada verde. Tá. Transformada azul e verde. Vou começar pela azul. Essa azul, ela acontece o seguinte. Então, vamos olhar primeiro para isso que eu tenho aqui. Tá. A gente fez a báscara disso aqui, se a gente for fazer a báscara, vai ficar S igual a 1 mais ou menos, melhor, menos 2, né? Menos 2. Menos 2, mais ou menos, a raiz quadrada de 4 menos 4 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar menos 2 sobre 2, isso aqui deu menos 1. Deu menos 1, ou seja, se ela deu menos 1, eu sei que S ao quadrado mais 2S mais 1 vai ser quanto? S mais 1, sempre sinal trocado, vezes S mais 1. Quanto é que é S mais 1 vezes S mais 1? S mais 1 elevado ao quadrado, não é? Então, quer dizer que se eu tenho S mais 1 vezes S mais 1 ao quadrado, né? Então, isso aqui é nada mais, nada menos que 1 sobre S mais 1 ao cubo, né? Então, aqui eu tenho 1 sobre S mais 1 ao cubo. Tá. Então, tá. Então, eu posso, então, reescrever, né, dessa maneira, essa minha transformada aqui. 1 sobre S mais 1, S ao quadrado mais 2S mais 1, nada mais é do que a transformada de 1 sobre S mais 1 ao cubo. E aí cai naquele exemplo que eu estava falando de transformada inversa antes do intervalo, né? Porque se eu tenho esse problema aqui, melhor, 1 sobre S mais 1 ao cubo, então eu tenho um cubo, uma potência de um polinômio de primeiro grau. Então eu vou ter S mais 1, S mais 1 ao quadrado, S mais 1 ao cubo. Então aqui eu vou ter um numerador A, um numerador B e um numerador C. São números. Queremos descobrir quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C. Então tá, então temos que somar isso. Então, 1 sobre S mais 1 ao cubo é igual a S mais 1 ao cubo. Se eu divido por S mais 1, vai sobrar S mais 1 ao quadrado. Se eu divido por S mais 1 ao quadrado, vai sobrar S mais 1. Se eu divido por S mais 1 ao cubo, vai sobrar C. Então, sobrou 1 igual a S mais 1 ao quadrado, mais B, S mais 1, mais C. Então, nós queremos apenas, né, o numerador. Os denominadores são iguais, ficamos com os numeradores. Tá. Então, tá. Então, vamos tirar valores. Se o S
Vamos supor que se o S for igual a menos 1. Bom, se o S for menos 1, eu ganho C igual a 1. Isso é bom. Se o S for 0, bom, eu vou ficar com 1 igual a 1 ao quadrado, vezes A, mais B, mais o C. O C eu descobri que é 1. Então, eu já descubro que o A mais B é igual a 0. Né? Guardamos essa informação. Então, vamos só fazer aqui. Então, S igual a menos 1. O C é 1. S igual a 0. Eu tenho A mais B igual a 0. Tá. Aí agora eu vou pegar a outra situação. Se o S for igual a... Vou pegar um número... eu peguei menos 1, peguei 1. Se o S for igual a 1, eu vou ficar com 1 igual a 4A mais 2B mais C, que é 1. Né? Tá. Peraí. Ele não pode dar um... Tem um Szinho ali para não... Assim, eu não vou conseguir determinar quem é A, B e C, não. Uma passada do final da aula que... Tá tudo certo até aqui, deixa... É que qual o problema que vai acontecer, né? Se o meu S for 1, independente de qual valor seja, né? Independente de qual valor seja, escolha para S, pode ser, sei lá, 10 milhões o S, o valor que eu escolhi para o S. Eu vou ficar com outra equação igual a 0. E aí eu vou ter um problema, que eu vou ter 4A mais 2B igual a 0 e A mais B igual a 0. Ou seja, para isso acontecer, o A e B tem que ser 0. E está tudo correto, né? Porque se o A e B for 0, isso é igual a isso. Então, na verdade, nós estamos fazendo... Estamos andando em círculos. E quando a gente anda em círculo é porque a gente fez uma suposição errada. Eu agora enxergando aqui... Talvez seria melhor a gente ter somado tudo aqui. Ter pego e ter feito essa soma aqui. Vamos fazer essa soma. Se eu vou fazer essa soma, eu vou ficar com S mais 1 para todo mundo. Aqui em cima é 1 mais S mais 4 vezes S mais 1, né? E aí, o que vai acontecer? Né? Então, eu vou ficar com 1 mais S ao quadrado mais S mais 4S mais 4 dividido por S mais 1. E aí eu vou ficar com S ao quadrado mais 4S mais 5S mais 5 dividido por S mais 1. Eu acho que o problema aqui foi que a gente não fez essa soma.
Aí a gente consegue fazer. Bom, aí eu não vou fazer isso hoje, eu vou deixar para semana que vem, da semana que vem eu vou, mas eu vou parar aqui, eu vou escrever a soma certa, e aí fica de exercício para vocês. Tá. Aí semana que vem eu termino. Sim, daí semana que vem a gente vai ter aula normal e eu vou terminar tudo que tem que terminar. Ou seja, não tem mais nada, só vou fazer exercício semana que vem, certo? Dúvidas, problemas que vocês tenham com o trabalho, me mandem mensagem que a gente conversa pontualmente para cada situação, tá? Mas, melhor, mas não. Vocês podem mandar o que vocês quiserem, certo? A gente conversa lá direitinho. Então, aqui fazendo a soma. Já que não quer vir dessa maneira, vai assim mesmo. Então, vai ficar S ao quadrado mais 5 sobre S mais 1 na terceira. Agora sim, S mais 1 na terceira, porque isso aqui, né, é S mais 1 na segunda, né? A gente já viu. Tá. Então era isso. Eu vou estender os prazos dos questionários até dia 7, então vocês têm todos os questionários, vocês podem abrir todos os questionários e quem ainda tem coisas a me devendo, né, pode então saldar as dívidas até dia 7, refazendo cada um dos questionários. Certo? Então era isso, eu vou parar a gravação aqui. Então qualquer coisa que você